Graças e paz, querido. O jovem rico, mas pobre. Eu queria aqui ler em Lucas, capítulo 18, do verso 18 em diante, 18 ao 30, e tirar algumas lições para nós. O pecado separou eu e você de Deus, nos deu a natureza egoísta, perversa, e que faz mal para si e para os outros e para o mundo. E a obra de Cristo não é transformar a gente em religioso, mas em novas criaturas, para a gente discernir o que vale a pena. Hoje a gente precisa muito desse conteúdo, discernimento espiritual. A gente tem acesso aos meios de comunicação, Face, internet, YouTube, Instagram. Tem muita gente séria, mas tem muito engodo. Agora, como ganhar o verdadeiro direcionamento? No estudo anterior a gente falou de Moisés. Moisés vivia num glamour social e político, nas riquezas do Egito, fascinado. E quantos que se dizem cristãos estão fascinados pelo mundo, se vendendo pelo mundo, pela corrupção do mundo, pelo prazer do mundo, pelo pecado do mundo? E a Bíblia tem essas lições, essas histórias que homens de Deus enfrentaram, entendendo que o padrão do mundo não é o padrão do cristão. Na nossa casa, nas nossas festas, nas nossas comemorações, nessas datas que estão aí, né? Muita gente se diz cristão, né? Indo para as festas pagãs, diabólicas, satânicas. E a gente vai se divertir, né? Afinal de contas, a gente tem que se divertir. Essa diversão do inferno, ela traz um caos, um vazio. E talvez você que está buscando tanta diversão, você precisa nascer de novo, viu? Porque o suprimento maior da nossa alma, do nosso coração, vem de Cristo. E aí você negocia, você se coloca naquilo, prioriza aquilo. E aí diz que é cristão. Mas Moisés, segundo a Bíblia, diz que ele recusou as propostas do Egito, do mundo, da cultura, para ser povo de Deus. E muitas vezes ele foi humilhado e criticado. Ele diz: eu escolho padecer como povo de Deus, não tem problema. Porque ser povo de Deus é ter a vida de Cristo e ter substância para suportar, porque é Cristo em nós. E agora, falar do jovem rico aqui em Lucas 18, ele chega até Jesus de uma maneira muito educada, né? Bom mestre, que farei para dar vida eterna. Então a religião dele era um reservatório de fazer. Ele eu sempre fiz, eu faço, eu sou, eu mereço, eu consigo tudo na vida. Eu sou o super-homem. Mas aí Jesus olha para ele e diz: você me chama bom? Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dará falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Ninguém vai ser salvo pelos mandamentos, mas todos os salvos em Cristo têm prazer em obedecer. Mas você vai ver que esse jovem, ele diz: tudo isso tem obedecido desde a adolescência. Ele tinha uma convicção religiosa muito forte. Ele diz: tudo isso eu obedeço. Eu não adultero, eu não mato, eu não furto, eu não dou falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Irmãos, ele tinha uma alto valor, um conceito próprio assim, extraordinário de si mesmo. Como a maioria tem, né? Quando Deus mostrou que eu era mau, que eu era pecador, que eu ia para o inferno, eu me desesperei. Eu falei: poxa vida, eu sou tão mal. Mas aí veio a palavra: Cristo veio te dar nova vida. Como que foi confortante isso para o meu coração? Saber que tem um Senhor, que tem um Salvador, que veio mudar a minha vida. E que a salvação, segundo Jesus, ela não é fruto da religiosidade. Tem gente que nunca deitou com outra mulher, tem gente que nunca pegou numa arma
para matar. Quando a gente acha que matar é somente dar um tiro na cabeça do outro, mas a Bíblia diz que quem tem mágoa é assassino. A Bíblia diz que quem olha para uma mulher ou para um homem e deseja algo errado, adulterou também. E ele fala, nunca dei falso testemunho, honrei meu pai e minha mãe. O mais que a gente tem que honrar o pai e a mãe, mas quem que nunca desobedeceu? Mas esse jovem disse que não, que ele honrou. Mas eu queria que você pensasse que ele se apresentava muito bem na sociedade. Como muita gente se apresenta assim, numa educação, num envolvimento. Mas Cristo não é o tudo dele. Ele até gosta de Cristo, lembra que ele chegou até Jesus elogiando. Mas se não tiver a vida plena de Cristo em nós, tudo não passa de uma maquiagem que sai pela neblina. E aí Jesus vai dizer, falta-te uma coisa, vende tudo que você tem, possui seu dinheiro e dá aos pobres e você terá um tesouro no céu, depois vem e siga-me. Jesus não está ensinando que quando você ajuda o pobre você vai ser salvo. Jesus, a Bíblia não ensina isso. O que Jesus está mostrando para ele, que ele é o próprio Deus dele. O dinheiro é o Deus dele, é o sentido da vida dele. E que Jesus conhecia o coração dele. Que ele estava se apegando nele mesmo. Maldito o homem que confia no homem. Nicodemos entrou em crise quando Jesus falou que ele tinha que nascer de novo. Nicodemos é aquele personagem lá, aquele líder religioso de João 3, que foi ter com Jesus à noite, porque ele tinha medo das críticas, ele tinha um cargo elevado, e ele não queria que os outros soubessem que ele ia ter Jesus. Eu sei que tem muita gente também que está querendo agradar homens e a família, porque se minha família saber que eu vou... Já vi gente falando, não posso ser batizado, porque se meu pai e minha mãe descobrir que eu fui batizado, ele está preso à tradição dele, a perder a herança, enfim. Mas esse jovem que se apresentou tão bonzinho, né? Tão bonitinho, tão queridinho, né? E tem pessoas que se apresentam assim, mas quando vai caminhando você vai ver que é uma roupagem muito fraca. Por isso a gente precisa da graça de Deus. Nem eu e nem você e ninguém tem capacidade própria ou herança própria para comprar o céu. O céu é muito caro, viu, querido? E quem pagou o preço? Só Jesus. Não é líder que manda você, que desmanda, que fala que você não vai no céu, pro céu. Se você sair da minha igreja, você não vai pro céu, eu te amaldiçoo. Sabia que tem líder que faz isso? E tem gente que está presa a esses líderes, a essas religiões, a si mesmo, porque cada um é enganado segundo a sua própria cobiça, é isso que a Bíblia diz. E o Evangelho da Graça, da cruz de Cristo, é arrancar de nós essa riqueza falsa, essa religiosidade falsa, que é boa aparentemente, que é ruim. Não se apoie na sua moralidade. Mas se você é salvo, busque a santidade, pela graça de Deus. Não é para comprar o céu, é porque o céu está dentro de você já. E aí vai ser o fluir do Espírito Santo. Jesus estava chamando ele, vem, segue-me. Então, olhar para esse texto, Jesus está falando, eu tenho um tesouro no céu, você tem que seguir a mim, não seus conceitos, não suas tradições, não a sua religião. Por que Jesus mandou ele olhar para as riquezas do céu? Porque ele fez a riqueza do mundo o céu dele. Por que Jesus está falando, vem, segue a mim? Porque ele estava acostumado a seguir a tradição dele, seguir seus conceitos, suas ideias, a sociedade da época. E como muitos aqui que negociam a palavra, o valor do reino de Deus. Qualquer coisa, deixa a igreja, qualquer coisa, não tem amor ao Senhor. Não obedece por amor. E agora Jesus está chamando aquele moço. Vem para mim. Como é bom saber que nós somos atraídos na cruz com Cristo. Jesus, o pecado nos separou, né, irmãos? E Jesus nos atrai para Ele. Agora a gente vive para a glória de Deus.
Às vezes a gente sente quando a pessoa muda, vai para outra cidade ou se distancia. Mas quando eu fico pensando, né, nesse Salvador que me atraiu nele, me trouxe de volta, me libertando do inferno, das minhas loucuras, do meu pecado, de mim mesmo. Essa é a riqueza que Moisés entendeu e que o jovem rico, o burrico, não entendeu. Porque diz o texto, ouvindo isso, ele ficou triste. Olha só o contexto da história desse moço. Ele chega aparentemente bem, com a conversa, com a lábia, mas Jesus vai mostrando. E aí diz o texto, ele saiu triste porque era muito rico. Muito rico. A obra da cruz de Cristo é desvaziar eu e você da nossa natureza perversa e dar a vida de Cristo para a gente amar, para a gente perdoar, adorar a Deus, obedecer o Senhor, fazer a vontade dele. Mas quando a gente está com as riquezas do mundo, da carne, dos interesses aqui, a gente não tem tempo de oração da palavra e consequentemente não tem vida espiritual. Consequentemente, não vai valorizar a igreja, o próximo, não vai. Porque as riquezas dele é ele mesmo, é esse mundo. E eu queria deixar essa lição, querido, e terminar, e vendo Jesus olhando, vendo ele entristecido, disse, como é difícil os ricos entrar no reino de Deus. O que Jesus está dizendo é aqueles que confiam na riqueza. Vai ter muita gente rica no céu, tem muita gente rica salva, e tem muita gente pobre no inferno, muita gente pobre que confia no dinheiro. Então o problema não é você ter dinheiro, ter uma casa boa, um emprego bom. É o que você faz disso. Qual que é a prioridade do seu coração? Então, esse moço estava confiando na riqueza. A riqueza dele era esse mundo. E nós precisamos da graça de Deus. Tem gente que vai valorizar um lápis de ponta quebrada. É a riqueza dele. Às vezes tem gente que não pode tirar a cadeira do lugar que ela briga. Tem gente que faz o lugar dela a sua riqueza. Mas a riqueza que a gente precisa está em Cristo. Está nesse amor, nessa salvação, nessa vida nova. Que Deus esvazie nós, tire do nosso coração todo e qualquer apego inútil. Lembre-se que Moisés, ele renunciou à maior riqueza da época, a riqueza do Egito, o futuro cargo, né, do grande rei do Egito, talvez era possível isso. E às vezes a gente está preocupado com tanta coisa que não glorifica a Deus. Senhor, mostra a riqueza que eu estou me apegando, que não é riqueza, é pobreza. Mas eu quero a riqueza de Cristo para a minha vida. É Cristo que enriquece você, tá, amado? Enriquece você de amor, de perdão. Se você foi traído, abandonado, o casamento que não deu certo, a mãe que não ouviu você, o marido, seu pai, está na cruz de Cristo. Por que as pessoas estão carregando tanto peso do passado? Morre para o passado, morre com Cristo, ressuscita e deixa a riqueza de Cristo ser maior em você. Na leveza, no suprimento, para você adoecer menos, para você desfrutar da paz, do suprimento do Senhor. A riqueza que a gente precisa não está no mundo nem nas coisas materiais. Está em Cristo, o Rei dos Reis, que se esvaziou da sua glória e veio esse mundo para salvar eu e você de nós mesmos e nos fazer herdeiros da maior riqueza dele. Esse moço, ele não entendeu. Ele se apegou a tudo, porque talvez ele estava acostumado a agradar as pessoas, porque ele tinha uma boa casa, um bom carro, uma casa na praia, né? Um bom churrasco. Então ele tinha muitos amigos. Nós precisamos, às vezes, ter pessoas de Deus que não têm riquezas materiais, mas têm vida com Deus. Seja um homem, uma mulher, um jovem, que tem a maior riqueza, que é Cristo. E você vai saber dizer não para as riquezas do mundo, para as mentiras do mundo, porque se tem pessoas que vão até você, que vai até você por aquilo que você tem ou pelo seu cargo, isso não vai aguentar muito tempo. Mas que Deus, o poder do Espírito Santo, faça de mim e de você pessoas cheias de Cristo, para amar, para servir, para cuidar de gente que Deus ama, sem interesse, mas por amor. Eu preciso aprender isso. Cuidado com as riquezas do mundo.
Cuidado onde está o seu coração, viu? Isso pode enganar você. Não vale a pena. Deus não é contra o dinheiro, mas depender e confiar do dinheiro é ruim. Peça a Deus sabedoria. Se Deus tem te dado recurso, use para a glória de Deus. Se é algo que não é legal, evita, né? Mas é Cristo capacitando a gente. A maior riqueza é Cristo. Esse jovem saiu triste porque ele estava se apegando com as coisas que ele achava que tinha valor. Cuidado, isso pode trazer muitos males. Mas Cristo é aquele que dá discernimento para a gente sentir a pessoa mais rica do mundo. Rica de amor, de fé, de esperança, de paz. Glória a Deus. Um beijo no seu coração, tá bom? Divulgue o nosso vídeo para testemunhar do Evangelho. Fica na paz.